aqui compareço. Convidar, se quiserem chegar um pouquinho mais à frente aqui, que agora, né? Como a Célia chamou com todas as tias, agora é com o tio Heitor um pouquinho aqui, né? Se alguém quiser chegar um pouquinho mais à frente, tá? Se não, vamos nós então. Bom, primeiro, né? Não vou começar aqui o discurso, dizer que é uma satisfação, porque a Célia já falou aqui, e claro, nós somos comprometidos, sim, com a doutrina. Principalmente, né? Porque temos também compromisso com os nossos pequenos. E é exatamente esse o assunto que nós vamos colocar na tarde de hoje. E eu não quero ser, como eu sempre falo, não quero ser o expositor, ficar só falando. Eu quero também a participação para que nós possamos, né, assimilar, mas também possamos discutir os assuntos. Porque eu me preparei, estudei para o tema, mas eu tenho a certeza que tudo que eu falar aqui não é novidade para ninguém. Então já deve ter sido falado em algumas palestras, em alguns encontros. Tudo que nós vamos falar é apenas o quê? Um reforço para nós, que nós precisamos. Assim como é a doutrina espírita. Se nós abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, não é novidade nenhuma para nós. Porque o próprio Cristo disse que... Não, tudo bem. Não é que a gente mereça, a gente precisa, né? Um sábado de tarde, feriado, né? Nós estamos aqui. Gente, e assim, ó, que bom, né? Que bom que nós estamos aqui. E como, retornando ao que eu estava falando, o Evangelho, ele não tem nada de novidade. E veio nos trazer o quê? Porque o Cristo disse, e nós estávamos lá, muitos de nós, ele disse que tinha coisas que nós não íamos conseguir entender ainda. Nós íamos precisar vir esse Consolador prometido, ou seja, aquele que vem esclarecer. Por isso que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Por quê? Vem nos consolar, que nós já aprendemos que vivemos no mundo, que temos dores, que temos sofrimentos, e precisamos conviver com essas dores, com esse sofrimento, com as nossas dificuldades. E aí nos surge uma doutrina que é a Consoladora, que vem trazer lá os ensinamentos do Cristo, para que nós possamos viver melhor. Todos nós queremos viver bem. Todos nós queremos alcançar aquele reino do céu prometido pelo Cristo. Mas nós necessitamos passar por isso que nós estamos passando. E não é barbada. Não é de graça tudo isso. Porque ainda nós estamos num mundo de provas e expiações. E ainda temos que passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações. Mas como eu sempre gosto de dizer, nós temos um Deus que nos ama, que não nos desampara, que nos mostra o caminho através de Jesus e através desses Espíritos que querem a nossa evolução. Mas nós nunca podemos esquecer que esse Deus de amor, Ele está conosco sempre. Então, mesmo nas nossas horas de maior dificuldade, porque aquele Deus de quando nós estamos felizes, quando as coisas acontecem tudo bem, que nós dizemos, graças a Deus, é o mesmo Deus quando eu tenho as minhas dores e meus sofrimentos. Então, é necessário que nós, aqui ainda seja... É complicado de dizer isso, mas nós ainda somos devedores. Porque se estivéssemos bem melhor, nós não estaríamos aqui. Estaríamos num mundo bem, né, mais adiantado. Então nós estamos aqui porque precisamos. E felizes de nós estamos aqui. Porque muitos irmãos nossos não estão tendo essa oportunidade. E nós temos. Então esse é um consolo para nós começarmos aqui numa tarde de sol, num feriado, né? Seria um consolo. Mas o que nós vamos falar, gente? Nós já falamos isso em algum outro momento, e alguns colegas também já devem ter. Nós vamos falar daquilo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos no mundo para um aprendizado. Então, se nós achamos que estamos no mundo, como muitos dizem, eu estou no mundo de passagem, nós estamos equivocados. Nós estamos no mundo de aprendizado. Então, esse mundo, pelo qual a doutrina espírita também nos traz, né, que ele não deixa de ser uma prisão para o meu espírito, ele também não deixa de ser um hospital, né, porque aqui eu venho me melhorar, me curar,
mas ele é principalmente uma escola de aprendizado, ou seja, e nós já sabemos qual é a função de uma escola, né? É nós estudarmos, compreendermos e passarmos de ano, sermos aprovados. Então esse é o grande objetivo. E o tema da nossa palestra, né, educandário familiar, ou seja, eu preciso me educar dentro da minha família. Por quê? É o primeiro instituto pela qual eu vou conviver. E tem mais, né? Não é por acaso, nós não caímos numa família como um cachorro que cai num caminhão de mudança e não sabe para onde vai. Nós caímos ali, estamos ali porque é necessário para o nosso espírito, para o nosso crescimento. Isso, gente, nós temos que ter como certeza. Senão nós vamos nos sentir sempre vitimizados, nós vamos nos sentir sempre uns coitadinhos. Por que as coisas acontecem comigo, não acontecem com o próximo? Acontece comigo porque eu tenho necessidade com o Espírito. Então, eu estou onde eu necessito estar, onde eu preciso estar para a minha evolução. E onde que eu vou me educar? Dentro da família. Porque é ali que eu preciso estudar, é ali que eu preciso. Eu posso até, claro, nós vivemos também dentro de uma lei divina, que é uma lei de sociedade. Eu vou precisar trabalhar materialmente, eu vou precisar me envolver com outras pessoas, mas tem um detalhe: eu preciso voltar para dentro do meu lar. E é ali que eu vou aprender. E todos nós sabemos disso, né? Que é dentro do lar que nós aprendemos. Por quê? Porque é ali o maior tempo que nós convivemos. Eu posso lá, né, no meu instituto, onde eu trabalho, né, materialmente, eu vou conviver um pouco e dizer, que chatice, amanhã eu posso não estar aqui, mas na família eu estou. Então, é um educandário. Então, para isso, né, eu preciso estudar, né, saber aonde eu estou, o que eu estou fazendo, por quê, mas principalmente de todo esse educandário eu preciso de uma coisa. Porque eu posso estudar, posso compreender tudo que eu estou fazendo ali, mas eu preciso praticar. E nós somos espíritos, e espíritas precisam praticar, tá? Então, se alguém já escutou, ou alguém fala assim ainda, eu sou espírita não praticante, cuidado, porque o espiritismo é para nós praticar. Então, se eu vou dizer que sou espírita não praticante, é apenas, né, um número no censo. Então eu preciso praticar. E é isso também que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos educando para quê? Para que possamos educar e ajudar esses espíritos, principalmente numa evolução moral. Porque o grande objetivo nosso é levar esses espíritos ao caminho de Deus, né? E não materialmente também, mas nós precisamos dar um suporte material. Por que eu digo não materialmente? Porque muitos inteligentes, porque muitos espíritos desses aí são muito mais inteligentes do que nós. Aqueles corpinhos que estão ali, muito mais inteligentes. Mas tem um detalhe aí, tá? Nós recebemos a missão de ajudá-los moralmente, de chegar ao caminho de Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui. E não só aqui, né? Em várias outras doutrinas que trabalham ali, né? Para ajudar a família a elevar esse jovem. Então é isso, é uma educação. E vai depender de nós. Que em algum momento nós já escutamos aquela frase, né? Que vamos ser cobrados, tipo, né? O que vocês fizeram dos filhos que eu te dei, né? Porque é uma missão, gente. E tem mais, né? Nós sempre gostamos de falar, eu não pedi para nascer, eu implorei. Então quer dizer, não adianta dizer, eu não pedi. São poucas reencarnações que são, tu vai ter que ir mesmo. Não, nós pedimos, imploramos para estar com aquelas pessoas. Por quê? Como espíritos que nós somos, nós precisamos, aprendemos no mundo espiritual, não quer dizer que nós não vamos assim evoluir, mas precisamos estar na matéria, nesse contato. Por isso que existe tanta dificuldades entre nós, porque não são, dificilmente, é a primeira vez que nós estamos nos encontrando. E aí quando nós olhamos aquele rostinho, meiguinho, queridinho, amoroso, talvez não seja tudo aquilo em outras reencarnações que nós já nos comprometemos. Então muitas vezes os nossos filhos aqui dentro desse educandário
deve nos olhar e dizer: poxa vida, né? Tu de novo, né? E o que nos resta de tudo isso? Dá-nos bastante amor, não importa. Por isso que Deus nos dá a bênção, a maior bênção que tem, que é o esquecimento. Senão, nós não tínhamos como nos educar junto, como família. Porque eu ia olhar aquele espírito, né? Saber quem ele foi para mim, o que ele me fez, como eu vou amá-lo. Então Deus nos dá essa oportunidade. Sem problema. Muito bem, então. Ela veio falar que aumentou o salário, né? Tá bom, tá? Então, nós vamos começar conversando assim, ó. Uma passagem que está lá em Timóteo, capítulo 5, item 8, que diz assim, é a carta de Paulo aos Timóteo: se alguém não cuida da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Poxa, foi Paulo que nos disse isso. Então, nós precisamos o quê? Cuidar da nossa família, cuidar do nosso cônjuge, cuidar dos nossos filhos, nossos pais, aqueles pelos quais Deus nos deu a oportunidade de estarmos juntos. Por quê? Nós temos a nossa família espiritual. Então nós temos muitos espíritos que são da nossa família espiritual, que estão no mundo espiritual, que estão lá torcendo para que nós possamos avançar. Mas a família material é necessário o quê? Para apertar esses laços. Então eu preciso cuidar da minha família. Eu preciso cuidar da minha família. Então, desses pilares, nós temos os pilares para nós nos basearmos como família, para nós podermos falar, né, em educação. Então, nesses pilares, que são, primeiro, nos pilares da família, Jesus. Porque tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus nos disse, nós podemos usar sim dentro da nossa família. O amor, o respeito, o não julgamento, a caridade, a paciência, tudo isso Cristo. Então é o primeiro pilar dessa nossa família como educação. Outro pilar, o respeito. Nós precisamos também nos respeitar dentro da nossa família. Precisamos também ser fiel nas nossas palavras, nos nossos atos, mas principalmente o maior pilar é o amor. Mas como, né, gente? Como que eu vou amar se... Gente, não importa. Nós estamos no mundo para amar. Se o outro não me ama, é problema dele. Eu preciso fazer a minha parte. Então, vamos falar aqui sobre filhos. Tá? Sobre filhos. Nós temos sim uma grande responsabilidade que Deus confiou a nós. Mas nós não podemos esquecer uma coisa: eles não são nossos. Eles estão conosco. E eles, o mais importante ainda, eles trazem toda uma carga espiritual que é própria deles. Ou seja, quando nós falamos em educandário, nós precisamos ajudá-los, né, nessa resolução, nesse momento em que essa carga espiritual, esses seus vícios, esses seus defeitos que eles trazem de outras reencarnações, vier à tona, nós precisamos ajudá-lo. E é obrigação nossa, sim. Ou seja, nós temos que ser fiel a Deus e aquilo que nós nos comprometemos. Porque em algum momento da caminhada, nós vamos ver que eles vão colocar para fora isso aí. E qual é o grande objetivo nosso? É fazer o que nós estamos fazendo aqui, nos preparando, porque eu não vou conseguir dar aquilo que eu não tenho. Então eu preciso ser o maior exemplo. Como eu vou falar de paciência com meus filhos se eu nunca trabalhei a paciência em mim? Né? Como eu vou educar um filho com paciência se eu não sou, né, não tenho essa paciência? Como eu vou falar em amor com meu filho se eu não tenho amor, se eu não respeito? Como eu vou falar em respeito? Então, essa educação, esse educandário familiar, já deu para perceber que começa conosco mesmo. Nós precisamos nos aperfeiçoar
nesses pontos para poder ajudar os nossos pequenos. E que barato, né? Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Às vezes nós pensamos assim, eu vou levar eles na evangelização. Nós é que estamos aqui nos evangelizando, né? Ou seja, muitas vezes eles vão sair dali e vão descobrir coisas que nós continuamos fazendo ainda, né? Então, se é uma educação deles, também é uma educação para nós como espírito, né? É um grande aprendizado também. Muito bem, então. Pode falar. O cara vem aqui, diz que pode falar, isso aí ele fala, né? Se deixar eu falo, tem bastante assunto. Tem 3 folhas aqui, eu não estou nem na metade da primeira ainda. Mas eu gostaria que a gente conversasse. Porque assim, eu já passei por isso, de estar sentado aí, os meus filhos da evangelização, e eu adorava perguntar, adorava estudar, conversar. Né? Cada um contando, acrescentando alguma coisa, fica bem melhor para nós. Ficou só uma coisa que eu não escutei você falar, do perdão também, né? Sim. O amor, o respeito, o perdão. Que eu acho que é uma das mais difíceis, assim, né? Dentro da família. Não só dentro da família, né? Em geral. E o perdão em qualquer momento, né? Porque esse perdão também, ele pode estar escondido, né? Porque daqui a pouco eu preciso perdoar aquele espírito que veio comigo, não tem nenhuma uma ideia. Então, a partir daí eu vou precisar ter paciência também para perdoá-lo, né? E não quer dizer também, gente, que nós somos pais, nós temos que ser firmes, tudo bem, mas nós não somos os donos da verdade, né? E nós sabemos disso, que muitas vezes nossos filhos, né, nos puxam a orelha também, não é verdade? Está dizendo que é, né? A gente sabe que é assim. Então, muito bem, mais alguma coisa? Falem. São sempre assim, sério? Eu tenho que... contigo. Tem que botar comigo? Jogou a bola pra vocês aí. Só contigo. Quer falar comigo? Você está falando mediano, vem com um falho completo. Coitadinho, vai deixar ele triste. Não, deixa triste, mediano é meu amigão, que bom. Mais que me dão bolachinha e pipoca. É verdade. Não. É verdade, vai ser verdade. Até chazinho. É verdade. Me deram uma água aqui, ó. Ele ainda falou, se o Heitor souber disso. Gravar. Oi. Isso é verdade. Tá gravado, né? Tá gravado. Vamos lá, pessoal, vamos tornar nossa tarde agradável, né? Já estamos suando, né? Não, você não precisa. Podia estar na praia, né? Podia estar na praia, que bom que a gente está aqui, né, gente? Que bom, eu me sinto feliz, né? Sério, cada vez que ela me convida, ela sabe disso, né? Eu já me preparo, eu sinto feliz, porque eu sei que vou ver vocês, até a carinha do indiano tem que ver de novo, né? Não faz mal. Heitor, acho que é importante também essa questão do olhar, de nós exercitarmos esse olhar diante dos filhos e não termos uma ilusão de que os filhos são perfeitos. Não são. Eles trazem as suas mazelas do passado. E nós então estarmos atentos com o nosso olhar de pais, mas de amigos também, de parceiros, um olhar compreensivo diante daquilo que a gente sabe que eles precisam avançar, né? No aprendizado, ou nos estudos, ou não estão mais com vontade de estudar, ou seja, vamos chegar nessas fases, né? Ou não quero arrumar o quarto, ou não quero tomar banho, ou não quero sair, quero só ficar em casa, me deixa no quarto. Então tem essas questões e nós estarmos atentos a esses olhares, o olhar. Em resumo, não é a barbada, né? Quem já teve. Quando são pequenininhos, daqui a pouco vão crescer, não é a barbada. Dizendo que não é a A gente barbada. acha que dá trabalho pequeno, mas é um engano isso. Dá trabalho quando cresce. Eu tenho merenguinho, não tenho. Olha lá. Fica triste lá. Merenguinho eu não ganhei, né? Toda semana. Muito bem, vamos adiante então, olha só. Heitor, Fala, amigão. eu queria cumprimentar. Hoje de manhã a gente recebeu no grupo da família era um vídeo da Luiz Ávila, que é do Centro Espírita de Minas Gerais. A Célia compartilhou conosco.
imagem desse vídeo, uma coisa que foi falada que me chamou a atenção, que eu nunca tinha parado para pensar. Por exemplo, algumas características do nosso filho, às vezes a teimosia, que a gente bloqueia. A gente pode estar bloqueando uma virtude, que é a persistência. Então, a gente observar também tanta característica, tanta qualidade, que pode ser uma qualidade, e a gente nesse jogo de entender o que é certo, o que é errado, se a gente está corrigindo para o bem ou para o mal. Uma característica que pode soar negativa, como a teimosia, até por ser criança, a gente pode estar, no momento que bloqueia demais aquela teimosia, criando um filho mudo, que não vai ter persistência na vida, porque a gente bloqueou demais. Não deixou ele teimar muito. E eu acho que não deixou teimar nada. Então, eu acho que esse meio termo da gente acertar é que é um grande desafio, sabe? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas às vezes a gente tenta moldar tanto o nosso filho para ser um adulto tão rápido, né? E criança é inquieta por natureza, ela tem várias características de criança que a gente, às vezes, no inconsciente, a gente quer que elas fiquem num comportamento igual de um adulto e que a gente pode estar bloqueando, de repente, alguma virtude, alguma qualidade como essa. Eu nunca pensei que a teimosia poderia ser desenvolvida como persistência, como um valor na competência, na habilidade da criança ser persistente. Então eu queria compartilhar isso depois que eu Joia, e posso te garantir assim, ó, como professor, tá? Eu sou professor de educação física, então assim, ó, tu nota isso aí, porque o que acontece? Às vezes a criança naquilo ali não dá, sabe? Não gosta, não quer fazer. Cara, mas quando tu propõe uma coisa, eu comecei a ver isso aí, né? Aí tinha um guri que assim, ó, ele não fazia, não gostava muito, mas quando precisou fazer uma poesia, por exemplo, na aula de português, cara, todo mundo ficou encantado, né? Então daqui a pouco tu está bloqueando dizendo que quer, né? E que legal, cara, você imagina, né? Pô, é uma virtude daqui a pouco, né? Oi? Sabe que a gancho dele, eu já falei com minha filha esse tempo, que ela é bem teimosa, assim, ela é bebê, disse, que Deus te concede essa persistência pro futuro, para te realizar todos os teus sonhos, para correr atrás do povo, e ela fica ali, vamos fazer, e fica vai, então vamos fazer, sabe? É persistente. Agora ele falando sobre o vídeo, eu não assisti, mas eu... lá em casa. Tem essa insistência para as coisas boas, do estudo, do trabalho. Eu acho que, na verdade, isso é uma característica que tem vindo muito mais forte agora, né? Nas crianças agora. E eu até, esses dias eu estava conversando sobre isso mesmo com as colegas do trabalho, que a Helena é assim também. A gente tem até um ponto que tem que educar para ela não fazer a mais, mas eu também não queria que ela perdesse tudo isso. Porque daqui a pouco lá na frente eu não sei o que ela vai ter que enfrentar, o que vai aparecer, né? O Pedro já tem outra mentalidade, ele já é mais quieto, ele já é mais na dele. Então é diferente, são completamente diferentes assim. E essa coisa, só que eu não quero que ela perca tudo ali que ela tem, mas é muito difícil. Sabe que você está falando isso aí, né? Tu falasse também. Será que nós já paramos para pensar o seguinte, né? Que eles também vieram para nos educar, nos ajudar? Porque todos nós já sabemos, né? Que esses espíritos estão reencarnando agora, né? Será que não é para dizer assim, ó, vou dar uma força para o Heitor, que ele está meio, né? Dar uma força para ele ali. Quem sabe? E talvez a gente não tenha esse olhar, né? Não tenha esse olhar, às vezes, de persistência, né? Que nós muitas vezes não temos mesmo, né? Para, que é assim, né? Mas de repente isso aí é um lado bom. De repente isso aí é uma virtude, né? A gente não consegue. Eu até ia comentar isso antes, mas mais pro final, mas assim, esses espíritos vieram para nos ajudar, gente. Eles não vieram para nos atrapalhar, não. Porque com certeza, se nós nos reunimos por amor, eles também têm amor a nós, né? Então eles vieram para nos ajudar. Mas claro, né? Cabe a nós, volto a dizer, toda essa parte de educação, principalmente a moral. E essa moral nós vamos adquirir, né, para poder ajudá-los. Legal. Vamos adiante então. Fazer umas palavrinhas aqui do. Você deve já ter visto falar, né? Chico Xavier, já. Então tá. Né? Que nos diz que, Emmanuel, família é a lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de
mais? Amor está aqui. Amor, paciência, Paciência, renúncia, que mais? E boa vontade. Tá? E boa vontade aqui, segundo a doutrina, é esforço. Tá? Porque viemos aqui, aprendemos aqui, estamos numa cúpula espiritual nos ajudando, nos orientando. Mas nós vamos voltar para casa, gente. E nem todo mundo lá em casa concorda com o que eu estou fazendo aqui, aceita. Tá? Vai dizer, o que que vinha lá? Não estava metade. Um calor desse, está fazendo o que? Então aí que adianta essa criança? Não vai adiantar nada. Isso aí, né? Mas lá que ia tirar o capeta dele, não adianta. Gente, não se é isso aí. Às vezes a gente escuta isso. Então, é com renúncia e boa vontade. Tá? Muito boa vontade. Bastante esforço. E aí Kardec nos deixou bem claro ali, né, gente? Eu amo essa definição de Kardec, que ele diz que se reconhece verdadeiro espírita, né? Pela sua transformação moral, tá? Mas também pelo esforço que nós estamos fazendo aqui para domar as nossas más tendências, para poder ajudar a nossa família, né? E é nossa, gente, não vamos esquecer uma coisa, é individual. Quem tem que estar aqui somos nós. Quem tem que estar aqui somos nós. Não é o outro. Às vezes a gente está aqui falando numa palestra, eu tenho certeza, e eu já aconteceu isso comigo, né? A gente está sentadinho aí pensando, eu não preciso estar escutando isso. Rapaz, eu escutando isso, quem tinha que escutar era a minha sogra, por exemplo, né? Mas não, sou eu, que uma hora vai chegar a oportunidade dela, né? Então tem que ter boa vontade, tem que ter esforço. É para nós a doutrina espírita. Quando nós abrimos um livro, estudamos, isso que nós estamos vendo aqui é para nós. Então nós precisamos também nos revestir, e isso eu tenho certeza que todos nós, como pais, fizemos, renunciar muitas vezes, né? E é uma renúncia que nós estamos fazendo aqui também, nos renunciando a outras coisas para o bem, né, da nossa família. É amor, né? É paciência. Quem não tiver paciência, aí a gente vai dizer assim, ó, uma coisa errônea que está dizendo, desculpa, mas é errônea, né, de dizer que eu não tenho paciência. Como assim eu não tenho paciência? Se paciência é uma virtude, nós somos filhos de Deus, Deus é virtuoso, nós temos paciência. Temos amor, temos perdão. O que falta? Boa vontade para colocar em prática. Desenvolver essas virtudes, né? Desenvolver as virtudes. Procurar na vida da gente. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós sabemos que nós temos vícios, que nós temos defeitos. Trabalhar esses defeitos, transformá-los em virtudes. Vai demorar? Vai. Tranquilo, não tem problema. Nós estamos no caminho. Tá? Então, eu perdi a paciência. Se perdeu, vai procurar, porque o lugar não deve estar. Se perdeu, eu não tinha. Entendeu? Vamos procurar, em algum cantinho deve estar, né? Sério? Ninguém perde que não tinha. Ninguém perde que não tinha. Então tinha e perdeu. E aí vamos dar um jeitinho de procurar, tá bem? Dentro desse mesmo livro, né? Ele nos traz que laços de família são leis da natureza. Deus quis dessa forma para que nos amarmos como irmãos. Poxa, laços de família são leis da natureza. Família é uma lei da natureza. Que ótimo isso, né? E Deus quis assim para que nós pudéssemos nos amarmos como irmão. Não adianta fugir, porque se nós estamos aqui reencarnados ainda, é porque em algum momento nós nos equivocamos, gente, em algum ponto, né? Se nós estivéssemos melhor, volta a dizer, não estaremos aqui. Então, é uma oportunidade, tá? Quanto mais é dada, mais é cobrada, tudo bem, já sabemos disso, mas é uma oportunidade que nós estamos tendo. Veja bem, nós somos 8 bilhões na Terra, mais ou menos 8 bilhões de espíritos reencarnados. Quantos gostariam de estar no nosso lugar? Tá? E aí nós vamos voltar e vamos querer entrar na fila, eu tenho certeza que vamos, porque todo bem que nós vamos deixar de fazer, nós vamos ter que fazer algum dia. Vamos entrar na fila e, meu Deus, a fila está longa lá, esperando, né? Não é mesmo? Então não vamos perder essa oportunidade. Se a gente tiver, como falasse, né, que perdoar dentro da família, tiver que renunciar a alguma coisa, gente, não tem problema. Não tem problema, isso não é vergonha nenhuma para nós. Porque como espíritas nós já estamos sabendo que vamos levar isso conosco. Não é mesmo? Porque não adianta botar embaixo do tapete. Então se nós temos que fazer alguma coisa, vamos fazer agora. Vamos ser bem positivos nisso. Vamos fazer agora enquanto dá tempo. Porque o Espírito vai, né?
um exemplo maior. Se nós já vencemos algum vício, algum defeito, é porque nós já passamos por isso em alguma outra reencarnação. Então é um jogo de compreensão, que essa reencarnação é fruto da passada, a gente já sabe, mas e a próxima? Vai ser fruto dessa, né? Então vamos procurar nos renunciar, nos amar mais dentro da família, né? Ter boa vontade para as coisas. É o que mais a gente ouve. Não quero me comprometer, tá? Não estou afim, não. Deixa para depois. Que deixa para depois, gente? Coisas que nós já deixamos para depois. Essa, na verdade, é a melhor oportunidade que a gente tem, é a educação. Porque nós estamos oportunidade, porque a gente já tem algum entendimento, então a gente tem que aproveitar essa encarnação para aparar todos os arestas que a gente puder. para amar, gente, e amar nossa família. Se o outro não nos ama, paciência. Posso fazer? Fala. Eu acho que é mais uma dúvida do que talvez seja até, para algumas pessoas acharam que é até uma besteira, mas assim, ó, eu fico pensando o seguinte: a gente faz uma programação para renascer aqui, né? Quando vem os filhos da gente, tá? Vem com a mãe e com o pai, e um abandona, o pai ou a mãe, e vem uma outra pessoa no lugar e adota. Isso aí já estava previsto, ou é plano B, vamos dizer assim, que aquele pai abandonou, um outro está criando no lugar daquele, e, entendeu? Era para aquele ter criado, porque era, né? E não foi o que aconteceu. Vem uma outra pessoa, essa outra pessoa que vem, ela também está comprometida, então, com esses espíritos. Exatamente. É que nem o filho. É tipo o plano B mesmo. Se aquele tivesse criado, aquele não ia, né, ter oportunidade, entendeu? O que quer dizer? Não sei se você entendeu. Não, eu compreendi, claro. Mas. Não. Isso aí acontece de um monte, Agora, se tu né? Enteados, né, criados por outras pessoas, os pais abandonando, mãe, pai, né? Acontece sim, muito. Né? Tudo está programado. Nada é por acaso. Né? Só que depende. Por exemplo, se eu me comprometi e abandonei, eu vou ficar pendurado. Daí tem o plano B, então. Mas eu vou ficar pendurado com a justiça. Sim, tu vai, né? Vem a outra pessoa. Eu vou ficar pendurado com a justiça. E a outra pessoa consegue resgatar e o outro resgata e também. O que acontece? Dentro desse meio também tem o envolvimento dessa outra pessoa. Né? Mas, né, eu vou ficar me comprometido com a justiça divina. Não é assim. Não. Eu me comprometi de vir aqui, colocar um filho no mundo, educar e larguei de mão, o outro vai ganhar um ponto, né? E eu vou ficar pendurado. Deus não vai me castigar por isso. Vai me dar a oportunidade de resgatar. Mas não é por acaso. Talvez muitos de nós já fizemos isso. E por isso estamos, né? De acontecimentos. Assim. Sim, com certeza. Pode falar. Mas também pode ter uma outra visão. Agora eu fui lá na questão da mãe que perde o filho e tal, e se comprometeu a passar por isso. Também pode ser, por exemplo, eu me comprometi em gerar essa criança e até um certo ponto estar com ela. Sim. E a partir daquele momento, por N motivos, eu não tenho mais condições e vou passar para essa outra pessoa que tem esse comprometimento para seguir isso. Não quer dizer que eu tenha falhado com a minha missão, mas que eu tenha ido com a minha missão até ali. Deus pode sabe. ser isso também, né? A gente Deus não... sabe o que está dentro do teu coração. E da tua necessidade. Talvez pela forma que é feita, né? Porque tem muitas São mães que coisas abrem mão do diferentes. filho exatamente por não ter condições de criar. Daí talvez realmente seja. E aí daqui a pouco... Porque é por amor, né? Mas tem uns que abandonam mesmo Sim, porque sim. não tem interesse, né? Nunca podemos esquecer dos nossos comprometimentos, né? Nosso comprometimento. E voltamos lá naquilo que falou, não adianta botar nada debaixo do tapete, né? Posso não subir, não tem problema. Né? Posso abandonar, posso não, mas tem N casos, né? Então, tudo isso, né, vai depender da intenção, né, que isso é feito. E Deus está vendo. Ele não está aqui para nos punir, para nos julgar. Está apenas aqui dizendo que eu preciso amar muito. Aí nós vamos entrar em várias discussões, né, por exemplo, né, do aborto, e não vamos falar nisso, tá? Só vamos assim, ó, falar que, por exemplo, né, Deus não vai castigar, vai te dar outras oportunidades para o qual também tu vai precisar passar por tudo isso. E nós espíritas já sabemos o quanto isso, né, vai nos doer e vai ser difícil. Por exemplo, né, em abandonar um filho, em achar que eu não tenho condição. Como? Eu sei porque na escola dizem para nós, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Mas como não sabe o que fazer com essa criança?
Como não sei? Se eu pudesse, eu dava essa criança, eu acho. Mas você sabe que eu lecionei já. E uma vez a avó levou uma corda e mandou amarrar o neto na cadeira, porque o neto não parava dentro da sala de aula, incomodava e ela não sabia mais o que fazer. Falou que era para amarrar ele. Ia faltar corda entre Pelotas, hein? Eu vou te dizer. Claro. Mas é assim, gente, o pai e a mãe, esse pai que abandonou os filhos, ele se comprometeu com a lei divina, mas os filhos precisam ser gratos a ele, porque graças a ele eles estão aqui na matéria evoluindo com os espíritos mortais. Porque a maneira deu a vida para eles, né? Sim, fez eles deu a vida. renascer. Eles estão aqui na matéria hoje por quê? Porque se encontrou esse pai, essa mãe, e eles estão aí, vivendo a vida deles, evoluindo com os espíritos mortais, e como o Heitor falou, o pai se comprometeu com a lei divina, porque ninguém veio na terra para abandonar filho ou filha, sei lá, abandonar a família, abandono pelas circunstâncias da vida e pelas escolhas equivocadas que a gente faz. Sim. Por isso. Desculpa aí. Capaz. É isso aí mesmo. Vamos embora então. Né? E essa frase aqui? Cada um tem a família que necessita. O que vocês acham? Merece. Não, merece. Necessita. Acho perfeito. Que assim, ó. Eu mereço passar por isso. Gente, nós merecemos ser felizes. Mas nós necessitamos passar por isso. Né? Então, quando nós dissemos assim, muitas vezes, eu cheguei na doutrina. Eu cheguei na doutrina. Isso a gente ouve toda hora, né? Eu cheguei na doutrina pelo amor ou pela dor. Mas foi pela conversa. Sempre é pelo amor. Sempre. A dor é só o caminho, né? A dor é o caminho. Mas vai ser pelo amor de Deus que eu estou aqui. Eu cheguei aqui por uma dor que eu tive. Mas foi pelo amor de Deus que eu estive aqui. Então, eu cheguei por amor também. Assim como todos nós, né? E aí, quero que vocês falem. Cada um tem a família que necessita para evoluir. É verdade ou não? Por quê? A gente já vem com comprometimento no passado, né? Os integrantes da família. Também. Ensina a gente a se dobrar muito, né? Também. O que mais? Vocês acham que nós caímos de paraquedas com a família? Não? O que mais? Falem. Como diz o seu Edir, falem sem vergonha, né? Sem vergonha nenhuma, entendeu? Sem vergonha nenhuma. Nessa frase tem algo que está por trás dela, né? Que muitas vezes nós não percebemos. Quando nós falamos que na... Como é que é? Como é que fala isso? Como é que é a frase? Quem esqueceu? Quem esqueceu? Cada um tem a família que necessita para evoluir. Tá, e aí só que por trás está subentendido de que eu necessito. Cada um tem a família que necessita, como se a família fosse ruim e eu fosse o bonzinho da história. Mas na verdade, na maioria das vezes, não é isso. Quem disse que nós somos o bonzinho da história? E que a família aqui é a ruim? Porque a família pode ser o apoio e o bode expiatório somos nós. Sim. Né? Aquela pessoa difícil da família que não quer se reunir no Natal, isso, aquele outro, muitas vezes somos nós. Não quero ir porque senão eu vou dar de cara com a fulana, com o Beltrano. Não quero ver tua mãe, não quero ver teu pai, papá. Mas é isso aí. Né? É Só que exatamente. eu que sou bonzinho. Não, calma, pode ser que a família seja o apoio, a família seja o lado bom. E eu preciso me corrigir em algumas coisas. Mas esse é o sentido da frase. Né? Esse é o sentido da frase. Para evoluir quem? Eu. Por isso que eu te disse, a gente tem que se dobrar, aprende a se dobrar. Aprende a se dobrar. Eu que tenho que evoluir. Aprender com aquela pessoa, né? Que está ali me cutucando. Oh, que coisa, né? Mas quem vai ter que ter paciência ali? Eu. Tá? Porque senão a gente volta a dizer nós estaríamos muito mais na frente do que nós estamos. Claro. Por que eu estou ali? Porque eu preciso evoluir. É um educandário, é uma escola. Não é a barbada. Todo mundo que estuda sabe disso, que não é a barbada. E ali está a prova que eu preciso passar. Né? Logo adiante nos diz que a porta é estreita, a larga é
estreitando para nós, vai apertando, e tem momentos que a gente acha que, né? Mas será, como disse o Lidiano, será que isso é culpa dos outros? Ou sou eu mesmo, né? Que necessito estar ali para evoluir? Porque senão eu já estaria em outro lugar, já estaria uma família bem mais perfeita, bem melhorzinha, onde já, e será que aí eu evoluiria? Hã? Esse é o X da questão, né? Será que em algum outro momento eu ia evoluir? Porque às vezes nós pensamos assim, ó, não estou evoluindo aqui, estou tão devagar, as coisas estão tão, né? Eu vou sumir, mas é onde eu preciso estar, tá? Vou abandonar tudo porque vai ser bem melhor, talvez materialmente muitas vezes seja, sem problema nenhum, mas é aquilo que eu preciso passar. Eu não consigo passar, consegue, gente, estamos no Evangelho, que Cristo diz que nós não temos Kardec nos diz que nós não temos um peso mais, não pode ser mais pesado que a força do meus ombros, não teria como, é proporcional àquilo que eu necessito, né? Então, é proporcional àquilo que eu necessito. Um filho, problema, porque me causa problema, é necessário, eu preciso compreender, eu preciso evoluir com aquilo, porque, desculpe se tem algum espírito já a última encarnação, mas a maioria de nós não é, né, gente? Temos muito ainda que evoluir. E esta família que nós temos hoje é uma oportunidade, tá? Teremos outras, mas esta é uma oportunidade. E é difícil sim, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia, era um mundo perfeito, nós vivendo uma harmonia, cheio de coraçãozinho, e não é assim. A gente sabe que não é assim. A cada dia acontece uma coisa nova, a cada dia nos coloca à prova. Estou falando alguma coisa errada aqui ou não? Em dizer isso. Todos os dias aparece uma coisa nova dentro da nossa família, né? Às vezes está tudo muito bem, e cuidado quando está tudo muito bem, né? Pô, agora o cara vai estragar o né? Mas cuidado, dá até medo. Porque também nos dias do Evangelho, quando a coisa está muito bem, a gente relaxa, né? Está tudo muito bem, eu nem vou lá no centro espírita. Relaxa a vigilância, e aí, ó, vem de novo para cima da gente. Por isso que a gente tem que estar se vigiando, né? Não é só orando, não. Orando a gente ora, mas tem que se vigiar também, porque a gente necessita. Então, não é a gente ficar dizendo, pô, num sábado de tarde, um calorão, um feriado, quer dizer que a gente, não, mas é isso aí. A gente tem que se cuidar mesmo. Tem que tomar o maior cuidado. Porque é isso que nós estamos aqui fazendo. Quando está tudo muito bem, cuidado, né? Cuidado. Porque é necessário que as coisas aconteçam por causa dessa frase. Porque nós estamos aqui para evoluir. E os problemas vão aparecer, gente. Não é porque eu estou dentro do centro espírita, que eu estou melhorando, que eu estou trabalhando, eu faço palestra, eu trabalho na mediúnica, que as coisas vão acontecer. Não, as leis divinas não vão mudar. Não tem negociar com Deus. Não tem negociar com Deus. Ninguém veio aqui a passeio. Ninguém veio aqui a passeio. Ninguém veio a passeio. Não que a gente não possa passear, né? É isso. Mas ninguém veio a passeio. Nós viemos aqui para aprender. Por isso que o título é Educandário Familiar. Qual é o melhor lugar para aprender? Dentro de casa. Com a família. Que bom que nós pudéssemos chegar no portão de casa e deixar os probleminhas. E a gente mistura também. Tem mais isso, tá? Às vezes o filho quer contar alguma coisa para a gente, vou ficar conseguindo. Lá do serviço, não posso nem escutar barulho de criança, tive 10 aulas lá dentro. Mas talvez ele queira nos educar dizendo alguma coisa também, tá? Então, ótima colocação, Lidiano, porque é isso aí mesmo, é para nós também evoluir. Para nós, gente, voltamos lá que eu estou aqui porque eu preciso aprender, eu preciso evoluir. E não é fácil porque o Cristo mesmo diz que a porta da perdição é larga, né? Para a gente abandonar tudo e dizer, Deus, eu não quero mais saber disso aqui. Detalhe, tá? Não tem problema nenhum. Deus não tem nada a ver com isso. Eu tenho meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não tem problema. Mas eu quero fazer isso. Pode fazer, gente. Deus não vai castigar. Apenas estamos o quê? Perdendo a oportunidade, perdendo o tempo. Então, é o nosso momento de agir com todas as dificuldades. Muito bem, né? E o que nos resta em tudo isso, nesse educandário?
dar muito afeto, muito carinho, muito amor, né? Então, nessa família se reúnem, né, criaturas que necessitam se reajustar equívocos do passado. Então nós estamos também para nos amar, nos reajustar. Mas vai chegar um momento que eu também não posso carregar sempre pela mão, porque esse espírito também precisa passar por aquilo, né? Então eu vou ajudar dentro daquela necessidade desse espírito, porque vai vir um momento que ele também vai ter que agir sozinho. E é esse o objetivo. Nós não vamos poder também passar como pais uma reencarnação inteira, né? Porque aquele espírito já trouxe a carga dele. Ele vai se envolver com outros espíritos. E aí tudo que nós estamos falando que nós temos de responsabilidade, os nossos filhos também vão ter. E o objetivo que é? Nós darmos, né, essa base para eles. Então, né, nós precisamos dar a base, porque eles também vão ter a família deles depois, também vão ter os filhos, né? Eu já estou passando por isso, já tenho neto, então, né? E às vezes a minha filha diz, a tia Viana, né? Contigo também, você já sabe o que tem que fazer, né? Se apavora, às vezes eu digo, como é que a gente fazia, como é que a tua mãe fazia, como é que eu fazia, né? E aí ela já, né? Então, se ela não tem uma base assim, então, né, reajustar equívocos do passado. Nós nos enganamos, né? Nos equivocamos e vamos voltar no mundo espiritual. Esse que é o problema. Talvez seja esse o medo maior da morte nossa, né? Nós temos medo da... espírito não vai ter medo de morte. Claro que tem. Mas por quê? Vai ter mais medo porque tem coisas que eu deixei de fazer, né, gente? Eu vou ser cobrado. Então, equívocos do passado. Nós estamos aqui para reajustar. Talvez em outras reencarnações é equívocos dessa, né? Por isso que é uma oportunidade grande. A gente está aqui e a gente compreender isso e principalmente colocar em prática, né? Os que encarnam numa família como parentes próximos são muitas vezes espíritos simpáticos também. Às vezes são espíritos simpáticos que vieram para nos ajudar, para nos orientar, dizer, olha, né, eu sou teu amigo, sou da tua família espiritual também, e estou encarnando na tua família material para te ajudar, vamos evoluir junto. É uma oportunidade da gente evoluir junto com os filhos, que a gente não seja orgulhoso quando querem nos mostrar alguma coisa, né? Essa gurizada aí agora vem lá, né? Às vezes vem, né? Minha enteada mesmo vem me mostrar, aqui, olha que eu te ver, né? Isso aqui, tal coisa, essa polícia está sabendo mais do que eu. Às vezes a gente pensa isso, né? Mas não, são espíritos simpáticos. Eles sabem mais que a gente mesmo sobre tecnologia. Mas é para te ajudar, né? Usa isso aqui lá na escola, tal coisa, é verdade. E às vezes a gente é durão, orgulhoso, né? A gente não queria aceitar. Então, nos diz que, né, também são espíritos simpáticos, né? Bom, como que nós podemos, né? Relações familiares é um projeto espiritual de crescimento e progresso. Bom, nós sabemos de todas as leis divinas, né? Nós já conhecemos, mas sabemos que uma lei que nós não vamos escapar é a lei do progresso. Mas a lei do progresso, ela trabalha junto com outra lei, que é a lei do trabalho, né? Então, estamos aqui para progredir. Por mais difícil que seja o nosso relacionamento familiar, é para progredir. É para nós chegarmos um pouquinho melhor lá, olhar o nosso livrinho, quando voltar na espiritualidade, dizer, eu progredi nisso aqui, eu acho que aqui eu tive um pouquinho mais de perdão, aqui eu tive um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de amor. Vamos adiante, que a Célia me comeu uns minutos aqui. Lá não tem livrinho, lá na internet. Na internet. É internet agora? Deve ser. Se eu for antes, eu te aviso depois. Não tem pressa. Sem livrinho, né? Muito bem. Bom, criança sem orientação, sem educação, né, é uma marginalização à vista. Veja essa frase que eu trouxe para nós, né? Uma marginalização à vista. Por quê? Que vai ficar à mercê do mundo. E nós sabemos hoje, né, que para corromper os nossos filhos sem orientação, tá assim, né, gente? Nós sabemos disso.
Então, criança sem orientação, não quer dizer que a gente vai, por favor, né? Eu sei, eu tenho mais idade aqui, quem tem também sabe, por favor, dizer, não, a internet, as redes sociais, não, isso aí é necessário, mas precisa ter uma orientação para isso, né? Para não cair onde nos dias aqui da marginalização das coisas, né? Coisa boa, gente. Para mim, olha, eu amo a internet, eu amo conhecimento, me ajuda um monte. Oi? Eu lembro que tu já falou em outras palestras também da diferença que como tu dá aula, e eu sempre comento isso em uma roda de conversa, e a gente vê com os nossos filhos que a diferença das crianças evangelizadas e das não independentes da religião, que é visível esse comportamento, né? Então eu sempre lembro quando tu fala e eu lembro disso, porque é uma grande verdade, né? Sim, é uma grande verdade, porque eu já dou aula há quase 30 anos, né? E é uma grande verdade, gente. E você já deve ter observado assim, mesmo que não seja dentro do educacional escolar, né? As próprias famílias, independente de qualquer... É diferente, né? É diferente. Os filhos de vocês, eu tenho certeza que são diferentes. Chego com indagações em casa, às vezes, né? Colocações dizendo, poxa, a fulana pensou assim, fulano pensou... Não que ela vai criticar lá, mas vai ser diferente. Totalmente diferente. Eu sempre falo e eu tenho certeza disso, viu? Tenho certeza disso. E não é só espírita, tá? Não é só espírita, né? Se for espírita ainda, eu não sei se é puxar a brasa do nosso lado, é maravilhoso, né? É maravilhoso. E sabe, até vou contar uma para vocês, de uma aluninha, no segundo ano. Ela só me olhava assim, né? E disse, o que foi, Paulinho? O que aconteceu? Eu preciso te dizer uma coisa no teu ouvido. Tu fizesse uma palestra lá no centro espírita, né? Mas não, amor. Mas meu pai disse que não posso falar aqui, porque eu trabalho numa escola luterana, né? E eu não posso falar aqui que a gente é espírita. Só pra mexer, né? E assim, ó, tu vê, né? É nítido, né? E ontem eu fiz a palestra no centro espírita do Divino Salvador ali, e ela estava lá, e aí ela foi lá, e ela disse assim, eu não quero ir embora, a gente te dá um beijo, não vai embora. Então é diferente, gente, o carinho, sabem disso, né? Vocês conseguem notar isso aí? E não é só espírita, tá? Eu trabalho assim numa escola luterana, mas nem todo mundo é luterano, né? Eu não sou, a maioria dos professores não são, e lá é uma escola, né? Em várias religiões, e a gente nota as crianças, né? Claro, né? Tem coisas que a gente não concorda, mas é da doutrina deles, mas são diferenciados, né? Não é por isso que a gente não vai falar nessa diferença. Que bom que tu lembra disso, porque ele é bem assim, né? Não, e outra coisa, ó, o meu filho, e aqui, ó, o Lidiano também, eles também estão numa escola de irmãs, ali em São Francisco, e os valores, pra mim, não tem igual. Eu fui em outras escolas e ele ganhei bolsa de 50%, ganhei numa outra 100%, e eu assim, mas é aqui que eu quero. Pelos valores, pela família. Teve agora ali o dia do São Francisco, levaram os pets para fazer uma bênção. Então assim, ó, envolve todos, fazem festa, né, do dia dos avós. Qual é outra escola? É rara a escola que tem esse envolvimento que família, com valores de amor, de natureza. E eu tive um colega num outro trabalho que eu estava, essa eu vou querer botar para ter que estar rezando todos os dias. Para mim é o que eu quero. Os valores, né? Os meus valores são esses. Como você rezava, isso é uma coisa horrível. Exato. E isso aí, gente, assim, ó, já que nós estamos falando dessa afetividade também, em família cabe a nós, né? Nós também, não só como professores, né? No nosso emprego, lá no nosso serviço, né? Nós precisamos ser diferenciados também, né? Porque nós somos aquilo que nós estamos pregando aqui, que nós estamos estudando aqui, de ser um exemplo também, ser diferenciado, para que alguém diga, poxa, é diferenciado, não que nós sejamos melhor que ninguém, mas nós precisamos ser diferenciados. Não precisa dizer, bater no peito, nem andar com o livro dos espíritos na mão dizendo que é espírita, mas poder colocar na prática isso, ser diferenciado. Que bom, né? Que alguém diga, poxa, aquele ali é diferente, né? Não que seja melhor que alguém, mas esse é o nosso objetivo também, né? Bom. Trabalhar a afetividade, né? Com o quê? Com diálogo. É difícil, né?
nós falarmos em diálogo. Como está difícil conversar com essa gurizada, né? Eles Tá ou não não tá? prestam atenção. Eles estão com a cabecinha assim, ó, em outro lugar. Muito difícil. Como nós vamos trabalhar esse carinho, esse educandário familiar, com diálogo, né? Como nós vamos colocar em diálogo? E como que nós temos que pensar também nisso? E não que me preocupe, mas né? Nós já estamos ficando um pouquinho mais de idade, mais experiente, né? Esse cabelinho mais branco, né? Nós também precisamos. Com certeza. Nós precisamos também que eles, né? Também dê um suporte para nós dentro da doutrina espírita, dar uma continuidade também. Por isso que né, nós também estamos aqui preparando esse jovem para trabalharem, né, nós precisamos dialogar com eles. Né? Como nós vamos falar né, de doutrina, mais de doutrina espírita para eles, querer que eles estudem mais a doutrina, é um desafio de cada um. Tá? É um desafio de cada um. Tem muita literatura, tem vídeos. Tá? Então nós precisamos dialogar, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado. Nós temos que ter uma noção de que é certo e de que é errado, né? Ajuda mútua, já falamos disso, né? Não só eu vou ajudar meu filho, mas meu filho também vai me ajudar. Que nós não sejamos, sei que nós somos mais não, né? Para isso, nós não sejamos tão orgulhosos quando eles querem nos contar alguma coisa. Nos corrigir. Será que nós aceitamos que muitas vezes nos corrigem, né? Mas o que esse dele quer, né? Mas eu sou teu pai. Mas será? Né? Será que não está me ajudando um monte de aquilo ali? Né? Tá ou não tá, avó? Tá, né? Claro, a gente sabe. É que às Mas vezes... os pais de hoje evoluíram muito, porque os antigos eram muito piores que os filhos. Ia falar, cala a boca, eu que mando, eu que falo, eu que sei e acabou. Né? Era assim. Mas é assim, A minha mãe era muito muito rigorosa. Ninguém pode dar aquilo que não tem vida. Exatamente. Tempo, as pessoas foram Por isso que nós já evoluímos bastante nessa questão. Né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Aquilo que eles conheciam, aquilo que eles deram. E gratidão. Eles acham que eles, na cabeça deles a criança era submissa, né? A criança tinha que obedecer 100%. Foram criados assim, e não é muito mal, eu não testifico não. Tá, minha mãe faz bastante anos que minha mãe é 93, mas todos os dias eu começo a dar Mas sabe que isso também, gente, depende muito de nós, tá? Porque o que acontece, né? Eu antes de entrar para a doutrina espírita, eu trabalhava na Igreja Católica, né? Eu era coordenador de grupo de jovens, fui coordenador de comunidade de base e o meu pai sempre junto comigo. Só que chegou um tempo, por várias questões, que aquilo não estava mais me dando o suporte que eu queria, eu escutava coisas que eu não concordava e até eu conhecer a doutrina espírita. Tudo bem, foi uma bala na família, né? Foi uma bala na família, pai, coisa e tudo. Mas através do diálogo, da comunicação, do entendimento, hoje meu pai, né? Muitas vezes eu consigo levar ele em alguma palestra comigo, né? Eu faço palestra lá no Morro Redondo, no Monte Bonito, lá no Farol, e ele gosta muito de ir para fora e eu levo ele sábado quando eu vou lá. Então, já evoluiu bastante, não é mais aquela dureza, né? Aquelas ideias. Mas de quem vai depender isso? Vai depender do nosso exemplo, né? Como ele disse, não, mas para aí, alguma coisa está errada, né? Se a doutrina espírita era alguma coisa do mal, como muita gente pensa, e tu não é mal, né? Então, esse é o nosso exemplo. Aí tem o contrário também, né? Que alguém nos diz, e eu sei disso, né? Que alguém nos diz assim, o que é isso que tu está aprendendo no ser espírita? Aí dói, né, sério? Ué, você não é espírita, né? Tu não é espírita, como se nós tivéssemos que ser perfeitos, né? E não é. Não quer dizer que nós estamos aqui que nós vamos seguir fazendo muitas coisas equivocadas. Mas esse é o objetivo, inclusive dentro da família. Nós vamos seguir fazendo. Mas o objetivo é o quê? O que está acontecendo com a gente. Me liguei. A gente reflete naquilo que a gente errou, né? Me liguei. Fiz uma coisa errada, né? E voltar atrás, às vezes, né? Errei. Não vou errar mais. Vai errar de novo. É aquilo, que droga. E vai errar de novo, senhor. Vai errar de novo. Mas não tem problema. Quantas vezes nós erramos no nosso tempo? Né?
Agora já estamos dando conta. Opa! Né? Vou errar de novo? Claro que vai, gente. Vai errar ainda. Mas aí nós vamos dando conta. Vai chegar uma hora que aquilo vai virar automático e já não vou errar mais. É 20. 25. Agora? Agora. Tá bom? Então tá. Pode fazer um fechamento. Parece também. Vocês fazem isso. Cadê o Lidiano? Sumiu até. Agora buscar o violão. Ah, brincadeira. Não, tudo bem. Não, tô brincando, tá? Tinha mais coisas para nós falarmos, queria que vocês falassem também, mas precisamos do horário. Então, gente, assim, ó, volto a dizer, né? Que bom que a gente está aqui, que a gente poder conversar. E todos nós que viemos aqui, eu quero deixar bem claro, assim, ó, que a gente se prepare, tudo, mas ninguém é o dono da verdade absoluta, né? A gente estuda e tudo que a gente fala aqui, tudo, tá aqui as duas que estão observando para ver se é verdade, né? Tudo que a gente fala aqui está dentro da doutrina espírita, né? Então, essa é a nossa função como expositor aqui, falar da doutrina espírita. Não é o dono da verdade, nós podemos conversar. Tanto é, Kardec nos diz que, primeira coisa, nos amarmos e depois nos instruirmos, né? Só que nos amarmos, quem não ama os seus filhos aqui? Todos os amam, mas nós precisamos nos instruirmos, né? Porque só o amor, né? Ele vai dar todo esse empurrão, mas nós precisamos compreender o porquê que muitas vezes, né, acontece tal fato. Eu preciso me instruir, e é esse o objetivo dessa doutrina, esse é o objetivo desse estudo, de nós ficarmos aqui destruindo, chegar em casa e dizer, não, vamos ler mais um pouquinho sobre esse assunto, né? E que bom, fico muito feliz por nós estarmos aqui, e eu sei que o ano que vem a Célia, não sei se vai ser a Célia ou mais alguém, vai me convidar, né? O que posso, assim, a gente brinca, né? Mas o melhor salário, com toda certeza, é a satisfação da gente estar aqui conversando, trocar, né, essas energias boas. Essa é a maior satisfação, gente. É a maior satisfação que nós temos. Não tem salário que pague isso aí. Da gente sair daqui, né? Sair assim, ó, mais leve um pouquinho, né? Escutar, mas principalmente que a gente possa ir colocando em prática no dia a dia. Ele faça pressa. Ah, não. Ele quer fazer o que contar? Não. Não, pode fazer. Tudo bem, então. Vamos novamente agradecer ao Pai Maior por essa oportunidade, ao Mestre Jesus, agradecendo a Ele por ser para nós o caminho, a verdade e a vida, agradecer a presença dos amigos espirituais que prepararam esse ambiente para nós, agradecer pela nossa família, essa família de amor, essa família, esse presente de Deus na nossa caminhada, agradecer pela nossa paz, pelos nossos amores, mas agradecer principalmente pela oportunidade que temos a cada dia de nos tornarmos pessoas e indivíduos melhores. E pedir ao Pai Maior para que possamos assimilar, compreender, estudar, mas principalmente colocar em prática no nosso dia a dia, junto das pessoas que nos acompanham. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor esteja e permaneça no coração de cada um de nós. Que assim seja. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom feriado, né?